Tá. Oi, João, boa tarde. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Tá ouvindo? Tá me ouvindo, Vitor? Gabriel? Tá ouvindo? João Vitor, tá ouvindo agora? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem ou não? Tá ouvindo? Vocês estão ouvindo? Sim. Ah, ótimo. Já ia ficar preocupada, ninguém tava me respondendo nada. Tudo bem com vocês? Estão bem? Falem comigo um pouquinho. Todo mundo aí com o microfone desativado. Tudo bem, você? Ah, Tudo bem, então? agora sim, eu estou bem. Eu já estava preocupada já. Falei, ninguém vai me ouvir. Meninos, eu vou fazer a chamada de vocês, tá? Pra gente ganhar tempo. Percebi que tá tendo um pouquinho, tá travando um pouquinho só. Mas não é muito, não. Acho que não vai atrapalhar a gente, não. Então, vamos lá. Ana Clara está presente. Gabriel, nenhum ainda, né? Então, Heloísa está presente. João Vitor presente. Júlio presente. Marisadora. Maria, ativa sua câmera para mim estar presente. Isso, Marisadora. Seja bem-vinda. Tudo bem? Por que você está se escondendo? Por que você está se escondendo hoje? Hein? Vitor Gabriel presente. E a Yasmin já não conectou também, né? Loísa, tá tudo ok aí ou tá travando? Vocês não estão pausando na câmera de vocês, não, né? Tem essa opção. Tem uma opção de pausar aí e fica travado. Tô vendo, Heloísa. Todo mundo tá com material? Livro, página 13, tá? Vou deixar aqui em aberto, caso os meninos vão aparecendo. Ciência, né, tia? Isso, ciência. À medida que os meninos forem aparecendo, eu vou dando presente. Júlio, presente, eu bloqueei. Tia, dá pra me escutar por aqui, né? Eu estou te ouvindo bem. Ótimo. Então, vamos lá? Vamos para a nossa aula de ciências? Estão aí com marca-texto, tudo que é necessário, né? Eu vou tentar compartilhar minha tela com vocês. Se travar muito, a gente volta a gente interrompe o compartilhamento de tela, tá bom? Ô, Então, tia, Oi, Vitor. que dia Pode que volta falar. as aulas? Normal? Não sei, Vitor Gabriel. Podia tanto voltar logo, né? Podia. Podia tanto voltar logo. Vou falar uma coisa para vocês, viu? Eu nunca trabalhei tanto quanto agora. A questão de você ficar fazendo videoaula é muito mais trabalhosa, sabia? Sem contar que perde tanto o contato que a gente tem, é tão bom contato de sala de aula, né? Sim. Todo dia você vai para a escola, você volta. É bom demais esse contato. Rodrigo, eu preciso que você ative a sua câmera para mim te dar presença, tá, Rodrigo? Uhum. O que foi que você está escondendo hoje também? Eu? Tia, desculpa, eu atender a farmácia. Tá bom, então. Tá com material, Rodrigo?
Tô. Vou Tá pegar. com o livro aqui? Então vai pegar, tá? Não fique sem o livro. Quem sabe, né, Vitor? Tia, página 13 ou 14? Página 13. Deixa eu voltar aqui. Eu tenho que habilitar a marcação de vocês, tá? Eles estão querendo habilitar minha tela. Aí, pronto. Ninguém vai habilitar minha tela. Quem sabe em agosto não retorna, né? Espero que agosto Acho meio impossível. Vocês Não. acham? Você falou assim que só vai voltar em setembro. Sério? Tem gente que será? fala tanta coisa que eu não sei nem o que é verdade e mentira. É verdade, viu? Rodrigo, ativa a câmera, tá? Durante a aula toda. Eu também. O que eu tô mais escutando é que volta em agosto mesmo. Eu tô ouvindo muito dessas coisas também. Embora eu confesse para vocês que eu não estou acompanhando de perto, né? Mas, assim, uma hora o Ministério da Saúde posta uma coisa, outra hora posta outra. Então, fica, assim, muito difícil se a gente saber ao certo. Mas eu acredito que pode ser que em agosto a gente retorne mesmo. Eu, assim, no máximo, acho que setembro, tudo volte às aulas presenciais. Mas espero que volte logo, né? Então, meninos, a gente estava estudando, então, sobre o reino, né, dos seres vivos, todos os reinos. Semana passada a gente viu um pouquinho do reino fungi, né? O reino das bactérias, dos fungos, né? Protozoários. E agora a gente vai entrar no reino plantae. O nome já diz, né? Reino das plantas. Então vamos estudar um pouquinho o reino plantae. Estejam aí com todos os materiais, tá? Quem tiver dúvida pode me perguntar a discorrer da atividade e tudo. Vocês podem me perguntar, tá bom? Só isso. Vamos ficar todo mundo com o microfone só desativado para isolar um pouquinho do som, né? Que vem das nossas casas. Então vamos lá. Não dá microfonia, aí fica muito ruim de entender. Então, o reino plantae, né? Que é o reino das plantas. Ele possui quais os tipos de organismos? Organismos pluricelulares, ou seja, mais de uma célula. Se vocês têm dúvida quanto a isso, Vitor Gabriel, o que você está fazendo de óculos escuros? É a luz batendo no meu olho. Tá ruim? Então tá bom. Pluricelulares, mais de uma célula. Eucariontes quer dizer que as células das plantas, elas possuem um núcleo, tá? Não é muito semelhante do nosso tipo celular. Então, elas possuem um núcleo, por isso chama-se eucariontes, que são protegidos por uma carioteca, tá? São também fotossintetizantes. Vocês sabem o que quer dizer esse termo fotossintetizante? Vocês sabem? Não sei. Não. Processo de fotossíntese, elas vão absorver o quê? A luz solar, né? E ali ela vai absorver os nutrientes que ela necessita, né? E produzir o quê? Oxigênio, tá bom? Nesse processo de fotossíntese. As células são também chamadas de vegetais, porque elas vão apresentar um vacúolo central, que é o quê? Isso que eu acabei de falar para vocês, uma parede celular composta de celulose e cloroplasto. Celulose e cloroplasto são responsáveis pelas cores das plantas, tá? Das folhas, de todas as plantas em si. Então, assim como os demais seres vivos, elas estão adaptadas ao meio ambiente em que vivem, elas apresentam características específicas que permitem, então, elas viverem também. Então, exemplo, né? Marketing, que eu estou falando para vocês, tá? Agora, a gente entra nos termos mais científicos. Passou aquela parte de estudar temperatura, calor, máquinas, agora a gente entra
nos termos científicos de todos os seres vivos do meio ambiente, tá? Então, aqui, ó, como exemplo, né, muitas plantas vão viver em ambientes secos e vão acumular água. Plantas que vivem em solos lamacentos ou alagados vão apresentar raízes que saem do solo, que vai obter o gás oxigênio, né? A obtenção de gás oxigênio. Então, vamos lá, ó. Aqui tem só um exemplo, né? Dessa planta. Essa planta chama a barriguda, né? O nome científico dela é esse aqui, Ceiba glasiovi, tá? É uma planta nativa de ambientes secos, essa daqui. E aí, na barriga dela, barriguda, porque ela contém água acumulada, tá? Para vocês terem uma ideia, essa espécie ela pode ter até 18 metros de altura, tipo de planta aqui. E aqui a gente tem também um outro modelo de planta. Essa aqui já tem as raízes que emergem do solo. Então, para emergir do solo, ela é proveniente de locais lamacentes, né? Isso aqui é para captação de gás oxigênio da atmosfera, tá bom? E já as raízes dessas plantas, elas podem atingir cerca de até 10 centímetros do solo. É muito comum encontrar essas plantas em parques da Amazônia, Pantanal. Então, as diversidades das plantas elas são classificadas em 4 grandes grupos importantes. Esses grupos é bom vocês anotarem também, é importante lembrar isso aqui. Então, a gente tem o seu som tá toda hora baixando o Antônio. Meu som tá baixando? Acho que alguém tá ligando o som, tá conversando aqui no cantinho. Aí eu não tô escutando direito. Está todo mundo com o microfone desativado. Peraí, deixa eu ver. Então não sei o que é isso. Todo mundo tá tendo essa impressão. Júlia, ativa sua câmera. Todo mundo tá ouvindo igual a Marisa adora, o som ruim? Meu som ruim? Deixa eu arrumar meu fone aqui. Peraí. Sim. Tia, pra E mim agora? Tá um pouco ruim. Tá a mesma coisa pra mim. Vou segurar aqui. Estão ouvindo bem agora? Mesma coisa, tia. Ô, tia, tá bom, porque meio que assim, quando a pessoa falava, o som abaixava e aparecia a voz da outra pessoa, não a sua, aí eu não prestei atenção. Ah, sim. Não, isso é normal acontecer, tá? Uhum. É normal acontecer mesmo. Mas vocês estão me ouvindo nitidamente, né? Dando para entender. Então, tá bom. Então, ó, é importante que vocês marquem. Eu vou ficar segurando um pouquinho aqui a parte do meu microfone para amenizar um pouquinho essa questão. Existem 4 grupos importantes que é bom que vocês marquem. É o grupo das briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então, assim, o grupo das plantas tem esses 4 grupos específicos. E aí a gente vai falar um pouquinho a característica de cada um deles, tá? De acordo com o que o livro de vocês apresenta. Então, vamos para as briófitas, né? Então, as briófitas são plantas que são reunidas nesse grupo porque costumam ser pequenas, com poucos centímetros de altura. Elas não vão apresentar estruturas relacionadas ao transporte de água no interior do organismo, então são chamadas de avasculares. Como elas não têm nenhum tipo de água no interior do organismo dela, como a barriga d'água, a barriga, por exemplo, a barriguda. Por que barriguda? Porque ela armazena água no seu tronco, né? Então, elas são chamadas de avasculares, tá? Então, esse transporte ela vai ocorrer de célula a célula, assim como os produtos da fotossíntese. Então, tudo aquilo que elas absorvem do sol pelo processo de fotossíntese ocorre em todo o seu processo, em todo o seu comprimento, de célula transportando para outra célula, tá? Então, elas não apresentam tecidos verdadeiros, né? Então, raiz, caule ou folhas. Então, além disso, a reprodução é dependente da presença de água do ambiente, tá? Então, elas são encontradas em locais úmidos. Essas são as características das briófitas.
Marquem tudo isso daí para vocês saberem a diferença de cada uma, tá? Aí a gente tem aqui, ó, as hepáticas, que é esse modelinho A, tá? Aí a gente tem aqui, ó, os antóceros, que é o B, tá? E aqui os músculos, que é o B, e ó, o nome disso aqui cientificamente é isso, antóceros. E o C, esse modelinho aqui, que é o que a gente chama de musgos, tá bom? Eles recobrem rochas. Então, tudo isso aqui, exemplo A, B e C, são exemplos de plantas briófitas, tá bom? Então, ó, Tia, rocha. Oi. tia, a letra C é tipo aquele lodo que fica em cima, tipo, na parede? Isso, tipo isso. Tipo, é o lodo, a gente chama de lodo, que fica fixado em rocha, na parede úmida, né? É isso aí mesmo. É o famoso lodo, tá? Continuando, então, vamos falar das pteridófitas. Vocês têm alguma pergunta sobre o primeiro grupo? Não. Não, além da que a Marisadora falou. Então, ó, quais são? Elas precisam da água, né, do meio ambiente para se reproduzirem, né? Elas não têm raiz, caule, nada próprio. E aqui está o exemplo delas, tá? Então, vamos falar das pteridófitas. Pteridófitas, quem são essas, né? Elas vão apresentar vasos condutores, ou seja, elas já têm tecidos especializados em transportar água e nutrientes pela planta, né? Então, elas são chamadas também vasculares. Então, os líquidos são transportados por dois tipos. O primeiro tipo, marque isso aí, é a seiva do xilema, ou seja, seiva inorgânica. O que é essa seiva? Ela vai ser composta de água e sais minerais, vai ser transportada a um conjunto de vasos, se denomina xilema, tá? Nós vamos ver o exemplo agora, o próprio livro traz esse exemplo. E a gente tem a seiva floema, que é a seiva orgânica, que também é composta por água e produtos da fotossíntese. A inorgânica são produtos sais minerais, né? Aqui é produtos da fotossíntese, transportada por um conjunto de vasos chamado floema. Então, ela tem dois transportes de vasos. Na inorgânica, chama-se xilema. Na orgânica, chama floema. Isso aqui é coisa que vocês têm que ler para relembrar e memorizar, tá? Então, ó, as pteridófitas, elas vão apresentar, diferente das briófitas, aqui elas vão ter raiz, caule e folhas, tá? A raiz é a estrutura que ajuda a planta a se fixar no solo e absorver água e sais minerais. O caule está relacionado com a sustentação da planta e as folhas são responsáveis pela fotossíntese. Cala a boca, minha aula, meu! Gente, desativa o microfone. Desativa o microfone aí, senão a gente vai ouvir todas as confusões dentro de casa. Você já pensou? Você levou uma bronca, sua mãe briga com seu irmão, vai sair tudo na aula. Tudo na aula, tá? Então, ó, desative o microfone aí enquanto a gente está tendo aula. Marisadora, ativa sua câmera, Marisadora. Rodrigo? Rodrigo? Você ativou? Você está travando a sua câmera? Vamos lá. Marisadora, você fica sumindo aí na aula, eu vou achar que você não está assistindo a aula, eu vou tirar sua presença. Tá? Vamos fazer um combinado. Combinado é importante. Antes das nossas aulas começarem, vocês vão beber água. Não, vamos fazer uns combinados. Vocês vão pegar a água, vão pegar o material, vai deixar tudo aí na mesa onde você fica estudando, tá? Porque aí, durante a aula, vocês não precisam sair para pegar nada. Nem pegar água, nem pegar material que ficou faltando, nada, tá bom? Porque senão, como o tempo é curto, eu deixo
vocês não vão ter presença na aula toda. Então, e é importante, porque como a gente está nesse processo de aula à distância, aula online, vocês vão ter que participar o máximo possível para pontuar vocês, para vocês terem as suas frequências certinhas, tá bom? Então, não somem não, fica aí. Voltando então, né, eu estava falando das folhas. Cada coisa, então, cada parte da estrutura de plantas, elas vão ter elas têm uma função. A raiz vai ajudar a planta a se fixar no solo e absorver água e sais minerais que ela precisa. O caule é o que dá sustentação para a planta. As folhas é o responsável pelo processo de fotossíntese, tá bom? Então, elas conseguem absorver água do solo. As pteridófitas necessitam da água do ambiente também para a reprodução. Portanto, geralmente também são encontradas em lugares úmidos, tá? Elas precisam de lugares úmidos. Então, a gente tem aqui exemplo de pteridófitas, samambaias, tá? E as avencas. São tudo plantas bem conhecidas, né? Então, são exemplos de pteridófitas, tá bom, meninos? Elas podem medir, samambaia, por exemplo, 50 centímetros de comprimento, enquanto que essas avencas aqui, 30 centímetros, tá? Alguma pergunta sobre esse grupo? Rodrigo, até agora está com a câmera travada. Eu não sei se foi ele que travou ou se o vídeo dele está travando. Não sei. Mas vamos lá. Alguma pergunta, Sétimo? Não? Tranquilo? Ana Clara, entendeu? Sacode aí, responde com a cabecinha ou dá um joinha para mim. Entendeu, Ana Clara? Heloísa, entendeu? Ótimo. Então vamos lá. Isso mesmo. Agora vamos falar da angiospermas. Quem que são essas, né? Até agora a gente falou de plantas consideradas plantas baixas, né? Algumas rasteiras, como as briófitas. Então a gente vai falar agora das grandes. As plantas aqui, ó, desse grupo angiospermas, elas são também vasculares porque elas têm, né? Raiz, caule e folhas. Elas vão apresentar sementes, tá bom? E a reprodução dela já contém um embrião da planta. Então, as gimnospermas, elas não dependem da água do ambiente para se reproduzir, mas elas podem habitar diversos locais do meio ambiente. Então, elas vão apresentar, né, as mais conhecidas desses grupos são os pinheiros, as cicas, os ginkgos e as sequoias. Então, olha aqui o exemplo, ó, a araucária é um exemplo desse tipo de plantas, tá bom? E olha aqui, são esses modelinhos aqui, tá? Essas árvores, essa daqui, por exemplo, a araucária, ela é comum também na Mata Atlântica, tá? Ela possui pinheiros, lá no Paraná é mais comum de se ver. Os pinheiros podem chegar até 35 metros de altura e elas estão bem ameaçadas de extinção. Já essas daqui, que é a ginkgo, né? A ginkgo biloba, daqui são árvores. Vocês já ouviram falar em ginkgo biloba? Algumas pessoas elas usam das sementes dessas plantas para tratar aquele, como que chama? Aquela doença que deixa a pessoa tonta facilmente é labirintite. Tem pessoas que fazem o uso dessa planta para tratamentos de labirintite. Vocês já ouviram falar? Já ou não? Rodrigo, voltou aí? Parou de travar? Tá difícil hoje. Ô tia, ele fica fazendo isso em todas as aulas, ele fica parando na câmera. Eu tô percebendo. Gabriel Souza, precisa que você ative a sua câmera também, tá? Então, vamos lá. Continuando. As gimnospermas, elas podem atingir grandes alturas, como a tia estava falando, né? Algumas espécies chegam até a mais de 100 metros de altura.
Elas possuem a parede de células, né, deste grupo é composta do material chamado de lignina, tá? Que confere grande rigidez, auxilia na sustentação dessas plantas e contribui para elas atingirem grande altura. Essas espécies de gimnospermas, como por exemplo a araucária de biloba, elas estão ameaçadas de extinção, então o principal motivo disso é a derrubada delas para a obtenção da madeira, por elas alcançarem grande altura, né? Então tem troncos muito grandes, tá? Então aqui a gente estudou 3 tipos dessas plantas e agora a gente vai para o último tipo, que é a angiospermas, tá? Que plantas são essas, né? Olha só. Aqui a gente já entra nas plantas mais comuns e abundantes do planeta, né? Então, são encontradas em diversos tipos, que são os ipês, as macieiras, as roseiras, são tudo exemplos dessas plantas. São aquelas que vão apresentar flor, sementes e frutos, tá? Então, elas também são vasculares, elas vão possuir semente, flor e fruto, como eu tinha dito para vocês. A reprodução delas está relacionada à flor que elas têm, tá bom? A parte dela costuma se desenvolver, é formado do fruto, que vai proteger a semente. Então, elas também vão apresentar raiz, caule e folhas. Marquem tudo isso que eu estou falando para vocês. É importante vocês marcarem, tá bom? A angiospermas e as angiospermas, elas não dependem da água do ambiente para a reprodução. Então, se eu fizer uma pergunta para vocês, vou colocar lá umas 4 questões e você vai marcar só os tipos de plantas que não precisam da água para a sua reprodução. Quais são os grupos? Os gimnospermas e angiospermas, tá? São os 2 grupos. Angiospermas é aquelas plantas que a gente estudou agora há pouco, que pertencem às gicobilobas e araucárias. São árvores de grande porte, né? E as gimnospermas são todas aquelas árvores que apresentam frutos, sementes e flores, tá bom? Então, continuando, aqui a gente tem um exemplo, né? Exemplo A de flores e o exemplo B de frutos, né? Da laranjeira. Um exemplo desses grupos de plantas angiospermas, tá? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Então, como que as plantas elas podem ser classificadas? Elas são classificadas em 4 grupos importantes. Briófitas, que são avasculares, tá? Pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, que são vasculares, tá? Gimnospermas e angiospermas vão apresentar semente, enquanto flores e frutos são exclusivos das angiospermas, tá bom? Então, tá aí. A característica das 4 que a gente viu resumidamente, tá? Então, vamos lá. Continuando. As raízes, vamos então entender um pouquinho como que é cada parte. A gente viu a estrutura geral, agora vamos falar um pouquinho das raízes, como que se organizam. E que página que nós estamos agora? Nós vamos lá para a página 16, tá? Página 16, falar das raízes. Então, vamos embora. A gente viu lá em cima, né, anteriormente, lá na frente, que as raízes é a que fixam as plantas ao solo e permitem, então, que elas absorvam sais minerais do solo. Então, aqui a gente tem uma variedade de raízes, né, das angiospermas, por exemplo. Então, de maneira geral, elas podem ser classificadas como pivotantes e fasciculadas. E aí a gente vai entender a diferença de uma e de outra. Pivotantes também são chamadas de hastiais. Por quê? Elas vão apresentar uma raiz principal diferenciada. Aqui é o exemplo, tá? Geralmente maior e mais grossa, das quais partem outras raízes menores. Aqui é o exemplo, tá? Tem uma raiz maior
e vai partir dela raízes menores, tá? Já as fasciculadas, elas vão apresentar várias raízes de uma mesma espessura. Aqui está o exemplo dela. Que com aproximadamente o mesmo tamanho, tá? Sem uma raiz diferenciada. Então, aí está o exemplo das duas, tá? As raízes, elas são subterrâneas, né? Mas em alguns casos, elas podem ser aéreas, né? O que seria isso, né? Aquelas que ficam acima da superfície do solo, como, por exemplo, esse exemplo aqui. São aqueles exemplos de raízes, né? Tanto esse exemplo como de cipó também. Que é mais comum em ambientes que são alagados, né? Então, vamos embora. Existem também as raízes aquáticas, que são modificadas, apresentam funções específicas, como as raízes de escura. Elas vão ajudar as plantas a se apoiar nos solos lamacentos. E as raízes sugadoras, aquelas que vão absorver nutrientes de outras plantas, e raízes respiratórias, que ajudam as plantas na obtenção do gás oxigênio. Marque isso aí, é importante também. Então, a gente tem todos esses tipos de raízes e cada uma com as suas funções. Marisadora, volta para a aula. Estou vendo na parede, você não. Os caules, né? São das angiospermas, por exemplo, aquelas que dão sustentação ao comprimento da planta, né? Então, todos eles, né, é aérea, cresce acima do solo. São os caules subterrâneos, ou seja, aqueles que crescem sobre o solo, eles podem ser classificados em 3 tipos diferentes. Rizoma é aquele caule que cresce em direção horizontal sobre toda a superfície do solo. Então, é o caule de bananeira, né? Gengibre são exemplos desses tipos de caule, tá? Tem o tubérculo, que é o caule que acumula material nutritivo para a reserva da planta, como, por exemplo, a batata inglesa. E o bulbo, que é aquele caule que é reduzido com folhas modificadas, que vai proteger esse caule. Por exemplo, a cebola tem um exemplo de caule de bulbo, tá bom? E para a gente concluir essa parte de hoje, vamos falar das folhas. As folhas, elas são importantíssimas no processo de fotossíntese, né? Então, elas vão apresentar uma parte chamada de limbo, que é a parte achatada da folha. Olha aqui, ó, limbo, essa parte achatada. E aí a gente tem a bainha, tá? A bainha é a parte expandida que vai envolver o caule da folha, tá bom? E aí a gente tem uma parte que é chamada de pecíolo, que conecta a folha ao caule. Olha só, pecíolo, tá? A parte de bainha é toda essa região de extensão aqui, tá bom? E aí a gente tem, por último, as estípulas, que é aquela base das folhas, que no caso é o finalzinho aqui que vai prender ela no caule. É isso aqui, tá? Estípulas, tá bom? Então, as folhas, elas têm formatos e tamanhos, né, mais diferenciados, grandes. Em alguns grupos de angiospermas, por exemplo, como os cactos, as folhas são modificadas, né, em espinhos, com espinhos. E também tamanho reduzido, tá? E muito rígidos, no exemplo dos caules. Tudo bem? Essa modificação reduz a perca excessiva da água, justamente do caule do cacto, porque vive em regiões mais secas, né? E o ambiente também de transpiração. Então, é importante essa adaptação em ambientes secos, como eu acabei de falar. Além de realizar, então, a fotossíntese, as plantas, elas respiram, ou seja, elas consomem gás oxigênio e liberam gás carbônico no processo de produção de energia para as células. Então, esse processo é utilizada a glicose, que é produzida na fotossíntese. Todas as células vivas de uma planta realizam esse processo, enquanto a fotossíntese costuma ser realizada realizada apenas pelas células das folhas. Então, são as folhas que fazem todo o processo de fotossíntese.
Então, plantas absorvem oxigênio, libera gás carbônico. E nós, o que nós absorvemos e liberamos? Vocês sabem? Nós, seres humanos, o que a gente absorve? Tia, posso falar? Pode. A gente, eu não sei se está certo. A gente absorve gás oxigênio e libera o carbono? Ao contrário. Ao contrário. As plantas absorvem oxigênio e libera CO2. Nós absorvemos gás carbônico e liberamos O2, tá? Ao contrário. Fácil de confundir, mas é o contrário a gente, tá, menino? E aí, para casa, fica para vocês, obrigado pela participação também, viu, Júlio? Atividade parada obrigatória, página 17, 18 e encerra com a página 19, tá? Aqui. E aí a gente entra na próxima aula no reino animalia. Nós vamos entrar então no reino dos animais. Então, para casa, página 16, vamos voltar aqui no meu livro, pegar meu livro físico aqui para falar para vocês. Começa a atividade na página 17 e vai até a página 19, tá? Vocês têm alguma pergunta sobre a aula, sobre o assunto que foi tratado hoje? A gente conseguiu ver todo o grupo das plantas e suas especificidades, assim. Alguma pergunta? Não? Dúvida? Também não? Eu vi, Maria Isadora, que é 14h07, mas a gente pode continuar. Eu tenho meia hora para começar outra aula, então tá tranquilo. Meninos, o tempo é muito curto, eu sempre gosto de aproveitar, tá? Esse tempo com vocês, até mesmo para a gente aproveitar o máximo possível, ver mais conteúdo e tudo, né? Na dúvida, vocês podem me chamar. Lembrando que eu vou receber essas atividades que estou passando dessa semana até sexta-feira. Sexta-feira eu disponibilizo para vocês as correções dessas mesmas atividades, que vocês têm até sexta de manhã para me enviar, tá bom? Nos demais, beijo para vocês, já que vocês não têm dúvida nenhuma pergunta. A gente se encontra semana que vem. Gabriel Aviles, saiu já? Nossa, mal dei tchau, já foi embora. Tchau, meninos. Tchau, tchau. Tchau, falou. Até amanhã.